Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e eu quero agradecer você por estar aí diante de nós para nos ouvir, para considerar aquilo que temos a trazer no encontro de hoje. Neste canal, nós estamos desde o princípio considerando a série que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. E este é o encontro de número 63. Então você fará muito bem também em assistir os outros vídeos, as outras gravações desta série, né? Porque cada um dos nossos encontros é para ampliar o que já foi falado. Então nós estamos trabalhando desde o princípio sobre este tema e cada um dos encontros está recapitulando, está reforçando, está ampliando e para que não haja nenhuma dúvida, para que não haja nenhuma pendência aí na tua mente daquilo que nós vamos falar hoje, que você então, na oportunidade, assista os outros vídeos, porque eles já foram trabalhados e hoje nós só vamos dar continuidade. Vamos mencionar alguns poderes que Satanás tem usado para fazer cumprir os seus propósitos na Terra. Então, este conflito é seríssimo entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, e nós estamos mostrando quais são as ferramentas que Satanás usa para fazer com que o seu exército se torne cada vez mais sólido, mais forte, para que agora, no tempo do fim, possa conflitar com o exército de Deus. Está na Bíblia e nós estamos analisando de uma forma especial esses assuntos do livro do Apocalipse, que é um livro especialmente para nós do tempo do fim. As suas profecias, conforme nós vamos considerando, você confirma realmente que trata-se daquilo que nós estamos defendendo aqui. Os acontecimentos finais são claros se compararmos os textos do Apocalipse com o resto da Bíblia, porque a chave da linguagem profética do Apocalipse está no resto da Bíblia. Do Gênesis até o último livro ali, você vai encontrar os emblemas, as explicações desses emblemas que você encontra no livro do Apocalipse. Então nós estamos pesquisando a Bíblia desta maneira e comparando com os acontecimentos, com o que diz os livros de história, enfim, você ficará elucidado se você realmente assistir os outros vídeos e daquilo que nós vamos falar na sequência, no encontro de hoje, não será mais um mistério para você. Então eu faço essa recomendação. Assista os outros vídeos, porque eles serão mais esclarecedores e nós só vamos dar sequência ao assunto que nós já temos tratado nos encontros anteriores. Eu estou com a Bíblia aqui em mãos. E é comum também eu fazer esse pedido em todos os inícios do nosso programa, para que, se você puder nos acompanhar, tendo uma Bíblia em mãos, lendo os textos que nós vamos ler, nos acompanhando na leitura, é lógico, então com certeza você vai também se identificar mais com a mensagem. Isso vai provocar mais entusiasmo, você vai realmente comprovar o que nós estamos a dizer aqui nos nossos encontros. Então, se você puder ter uma Bíblia aí, leia conosco, fará muito bem para esse encontro que estamos a começar agora. No último encontro, então, nós encerramos, praticamente já estava no encerramento do último encontro, nós estávamos falando das coisas do tempo do fim, como que as pessoas estão realmente torcendo os fatos, torcendo a verdade, desprezando aquilo que é justo, daquilo que é honesto e fazendo com que a injustiça, a desonestidade prevaleça no lugar do que é certo. Então nós citamos no final do encontro passado o que está lá em Isaías capítulo 5, verso 20 e verso 21. Mas sendo que estávamos já encerrando o encontro passado, não deu tempo de trabalharmos no assunto e hoje nós vamos, na sequência, começar então com esse texto que foi lido. Para terminar o encontro passado, vamos então começar com o mesmo texto, Isaías 5, verso 20 e verso 21, e vamos discorrer no encontro de hoje o assunto da mudança de paradigma, da mudança de modelo daquilo que Deus quer para nós em relação àquilo que o mundo está a defender. Então, especialmente no tempo do fim, isso tem se tornado muito notório.
Então vamos considerar isso no encontro de hoje, que é uma sequência do que já falamos no último encontro e nos encontros anteriores também. Então, Isaías 5, verso 20 e verso 21, nós lemos assim: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Enfim, aqui nós temos um ai de sentença de Deus, um ai de condenação. E evidentemente, como diz o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente ele colherá, né? Ele vai colher aquilo que ele plantou. Então, Deus não deixa passar por alto. E aqui ele está deixando bem claro a orientação. Se você troca a palavra de Deus, procura fazer equilibrismo do certo com o errado, acochambrando as coisas, então ele está proferindo uma sentença esmagadora, uma sentença de condenação. Ai daqueles que procedem desta maneira. Isso, evidentemente, não se reporta apenas a um ser humano, ao indivíduo. Se for em sentido coletivo, também se aplica. Se for em sentido global, também se aplica. Então, nós encontramos um mundo que, na verdade, está debaixo desta condenação. Porque nós estamos vivendo o mundo conforme foi lido aqui. Ai daqueles que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Coloca o amargo por doce e o doce por amargo. Então, o certo é trocado pelo errado, e assim, essa troca daquilo que é estabelecido por Deus, daquilo que é justo, correto, pelas coisas injustas, pelas coisas incorretas. Então, tudo isso é a realidade dos dias de hoje. E nós ficamos alarmados em ver como que o mal está prevalecendo contra o bem. E por que está acontecendo isso? O verso 21, aqui que nós lemos, esclarece. Esclarece, eu vou ler de novo, para que você fique bem antenado com a mensagem de Deus. Diz assim, o verso 21, Isaías 5, verso 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Então, o verso 21 é, na verdade, uma explicação do porquê as coisas são invertidas. Os valores são trocados. Porque os homens, ao virarem as costas à palavra de Deus, preferem trilhar nos seus próprios caminhos, seguir a sua própria consciência, e os ditames da sua razão é que prevalece. Então, o resultado é a troca dos valores. E o mundo, então, está demonstrando que a Bíblia já não tem mais valor para os homens, para guiar os homens. Em Salmo 119, 105, acredito que você conhece bem esse texto, ali está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas acontece que essa lâmpada, essa luz, que é a palavra de Deus, já não tem mais importância, não tem valor para os homens, e é por isso que há essa troca de valores. E de repente nós nos encontramos num mundo totalmente pervertido. Isso não é novidade para ninguém. O fato é que os homens, desde o início da era cristã, conforme nós já temos tratado em encontros anteriores, na sua inclinação para o mal, têm virado as costas à Bíblia, à palavra de Deus, às Escrituras Sagradas, e a própria igreja, no seu início, começou a se dividir. Ela começou a tomar dois partidos. A igreja que ficou do lado da verdade, sempre em menor número, então ela foi crescendo para um lado, e a igreja que se desviou, que se apostatou da verdade e começou a acrescentar tradições humanas, conceitos débeis de seres humanos, ela se posicionou para o outro lado. E foi esta igreja que Satanás se aproximou, e nós já temos explicado aí, a igreja de Roma, os bispos de Roma, que fez aliança com os imperadores, e os imperadores foram inspirados por Satanás a fazer com que a igreja de Roma crescesse e dominasse e alterasse as escrituras e fizesse com que as tradições dos papas, dos líderes da igreja, sobrepujassem a palavra de Deus.
Então tudo isso nós já tratamos aqui, espezinhamos detalhadamente como que foi esse processo de corrupção, de apostasia da igreja. Então, quando o papado assumiu realmente poder, ele já não tinha mais a palavra de Deus como sendo algo para se seguir. Porque o que importava era os seus conceitos, o seu pensamento, a sua razão. E assim ele regeu o mundo no passado. Ele entronizava reis, destronava os reis e comandava no mundo civil, no mundo secular, tanto como comandava na igreja. E a Bíblia fala que durante 1260 anos houve um período de terror, porque o papado, com arbitrariedade, com tirania, ele governou o mundo do passado. Na Idade Média e no início, a primeira parte da Idade Moderna, ficou conhecido como sendo a Idade Escura, porque as trevas morais e espirituais prevaleceram durante esse período. A Bíblia era proibido de se ler. Então a religião foi dominada pela mente dos papas, né? E a Bíblia foi impedida, foi acorrentada nos conventos, nos porões das igrejas, das catedrais, e qualquer um que fosse pego lendo as escrituras, ou mesmo citando as escrituras, se não fosse o clero, se não fosse aqueles que o Papa autorizava, o clero do Papa, então esses, fora esse clero, eram perseguidos, eram pegos, eram torturados e finalmente eram mortos. E se montou até uma instituição para punir desta maneira aqueles que se aventuravam a buscar conhecimento ao estudar a palavra de Deus. E entre outros que sofreram nas mãos do Papa, que comandava todos os assuntos do passado, estava ali os protestantes, esses que buscavam conhecer a luz da palavra de Deus. Então, eles sofreram, foram queimados vivos, foram trucidados, enfim, todo tipo de tortura e todo tipo de morte eles sofreram porque buscavam conhecer a palavra de Deus durante os períodos escuros que a Bíblia define como sendo um período de 1260 anos. Nós já explicamos isso aí no passado, então foi assim que aconteceu. Mas o texto que eu citei ali, que o apóstolo Paulo, inspirado, havia mencionado, de Deus não se zomba. Aquilo que na terra o homem semear, isso ele colherá. Então, o que a igreja fez? Ela impôs a sua força, dominou, e lá na frente ela deveria colher as consequências dessa atitude de tirania contra a humanidade. Mas já falamos sobre isso, já tratamos em vários encontros, explicamos esta atitude do papado, como que a Bíblia fala em várias profecias sobre o papado. Mas hoje eu gostaria de tomar como exemplo, a nível do que aconteceu lá no Velho Mundo, nas antigas nações europeias, o que aconteceu na França. Mais definidamente, do ano de 1643, no ano de 1643, ao ano de 1715, ou seja, um período de 72 anos, na França começou a acontecer algo realmente muito ruim para o povo daquela nação. Porque durante este período, de 1643 a 1715, governou um rei que ele foi conhecido como o Rei Sol. Luís XIV foi o Rei Sol. E por que ele foi conhecido como sendo o Rei Sol, lá na França? Porque ele instituiu o absolutismo. Então, a sua autoridade absoluta era como o rei, era como o Papa a nível global naqueles dias. Ele era tido como o Sol, e todas as outras potestades da terra, os reis, os outros monarcas, eram como os astros que rodeiam em torno do Sol. Então assim era o Papa em relação às demais autoridades da terra. Mas na França, também é exemplo de outras nações ali, na França se destacou muito, a partir de Luís XIV, essa ideia ali na esfera, na jurisdição da França, estava ali o rei
como o Sol, e todos os demais nobres ali da corte era como se fosse os astros em torno do Rei Sol. Ele construiu com o dinheiro, com o sacrifício, com o esforço da população, ele tributou de tal forma que ele construiu palácios de luxo para ostentar a sua glória, os seus caprichos, os seus interesses. Então ele construiu o Palácio de Versalhes, lá em Paris. E todas as noites, nos diz a história, ele fazia festas com os nobres, com os principais da França e de outros países, e festas suntuosas, e esbanjava o dinheiro público para poder se alegrar nessas festas, para poder manter a sua imagem de poder, e assim o povo era corroído, o povo era desgastado, tinha que sofrer, e ele tirava dinheiro do povo, abusava na cobrança de impostos para poder manter a sua ostentação. Então, durante 72 anos, foi o monarca que mais viveu e explorou o povo, foi Luís XIV. No curso da história nós vemos este fato a respeito deste rei. Então, é tido como o Rei Sol. Então, esse poder absolutista, ele implantou ali o domínio absoluto dos reis. Aí foi dando sequência aos outros reis, e falando especialmente lá na França, e chegou no ano de 1743. 1743 surgiu um homem lá na França chamado Joseph Guillotin. E ele construiu uma ferramenta para matar os inimigos, principalmente os inimigos políticos, os inimigos da corte, para matar eles de forma mais rápida e indolor. E que instrumento foi esse? É um instrumento que se tirou o nome para esse instrumento derivado ali do seu próprio nome, né? O nome desse instrumento é guilhotina. Então, Joseph Guillotin criou a guilhotina, que decapitava as pessoas que eram oponentes à autoridade dos reis. E de uma forma especial, então, aconteceu que chegamos no final do século XVIII. O povo já estava cansado de tanto abuso da monarquia, como o Luís XIV no passado havia feito. Então agora, no final do século XVIII, o povo já não aguentava mais. E havia tanto abuso, tanta irregularidade fiscal. Então eles extraíam dinheiro do povo, forçavam o povo a trabalhar. Havia mendicância por todos os lados de Paris e já não dava mais para distrair o povo com festas, ou com migalhas, ou com discursos mentirosos. O povo já estava vendo que eles realmente estavam sendo explorados. E o povo reage diante de uma situação dessa. Foi o que aconteceu então no dia 14 de julho de 1789. O povo resolveu investir contra os abusos real. E foram até uma prisão ali da França, lá em Paris, conhecido como a Bastilha. Ali havia, na época, 7 prisioneiros políticos, que se opunham, à autoridade do rei. E eles foram lá, libertar esses prisioneiros, ao mesmo tempo que era uma prisão, ali se guardavam as armas que se usava para proteger os reis, lá da França, no momento de emergência. E eles foram ali, tomaram a Bastilha, soltaram os prisioneiros, se apoderaram das armas, e agora as armas nas mãos do populacho lá, que sofria, que era explorado pelos reis. Pelo rei, no caso, ali era o rei Luís XVI. E agora eles queriam impor as suas regras, e de repente o Luís XVI, ele convocou a Assembleia dos Estados Gerais para ver se resolvia o problema. E nessa convocação era como uma votação, mas não uma votação por cabeça, uma votação por pessoas, individualmente falando, mas por classes. E havia 3 classes que deveria votar ali para que realmente resolvesse o problema político que se encontrava na nação. E quais eram essas 3 classes? Primeiro, a classe mais privilegiada era a elite religiosa, o clero da Igreja Católica. Então eles tinham mais privilégio. A segunda classe,
que é tido, na verdade, essas classes como Estado. O primeiro Estado é a elite católica, o clero católico, né? O segundo Estado era a nobreza, eles eram senhores feudais, eles eram donos de terras, e era a segunda classe ali, era o segundo Estado que fazia parte da votação para mudar a política da França ali, diante da ameaça do populacho ali, que queria reformas políticas e econômicas no país. Então a segunda classe representando pela nobreza. E a terceira classe era representado pelos camponeses, pelos burgueses, pelos artesãos, aqueles que eram mais da classe média para a classe baixa, né? Então essas três classes iriam fazer a votação. Mas acontece que eles não estavam desejosos de rebaixar o nível deles. Tanto a classe religiosa, né, o clero da igreja, que vivia a regalia, vivia no luxo, vivia nos banquetes, como também a classe nobre. Nenhuma dessas duas classes queriam rebaixar o seu nível. Então, as duas classes, na verdade, eram dois votos contra um. Era dois estados contra um estado. A propósito, esse negócio de terceiro mundo partiu desta divisão de classes, dessa divisão de estados ali, conforme eles armaram para a Revolução Francesa. Então, eles sempre votavam a favor deles. O clero e a nobreza eram dois votos contra a classe que representando os burgueses, né, os comerciantes e os agricultores, era representando um voto por parte desses. Aí, de repente, evidentemente, ao ver realmente que eles não tinham intenção nenhuma de abandonar o luxo, abandonar a ostentação, a exploração do povo, e estavam ali só imitando uma democracia, então o povo partiu para o quebra-quebra. É aí que começou, no ano de 1789, a famosa Revolução Francesa. E aquilo foi se intensificando, havia dois partidos, os girondinos e os jacobinos. Os jacobinos era a parte da elite, a parte exploradora, e de repente os girondinos reuniu os povos ali, os mais fracos, e houve um levante contra essas outras duas classes, as classes privilegiadas. Até que aquilo foi se avolumando, a revolta, o sangue foi subindo, e finalmente, no ano de 1793, eles colocaram em prática o instrumento de condenação criado por Joseph Guillotin. Eles colocaram lá em praça pública, em Paris, lá na cidade de Paris, colocaram guilhotina lá, ou várias guilhotinas, e as cabeças começaram a rolar. É daí que vem a expressão, cabeças vão rolar. E começou ali, e até o rei Luís XVI e a sua esposa, a rainha Maria Antonieta, eles foram decapitados ali, em praça pública. E se afirma que de 1793, quando começou realmente a Era do Terror, nessa Revolução Francesa, de 1793 a 1795, cerca de 15 mil cabeças rolaram ali nas guilhotinas, lá na capital da França, Paris. Mas somando todas as pessoas que morreram, conforme os historiadores dizem, guilhotinados em todo o período da Revolução, que foi de 1789 a 1799, terminou em novembro de 1799, nesse período todo de Revolução, 70 mil cabeças foram cortadas ali por aquele instrumento que era a guilhotina. E, enfim, aí foi a Revolução Francesa. Mas o que eles fizeram, então, logo no início do terror, né, da Era do Terror dessa Revolução? Eles ficaram assim tão revoltados contra a imposição da igreja durante tanto tempo, e a imposição também dos monarcas, ou no caso ali na França, na época era Luís XVI, eles ficaram tão revoltados com o abuso deles, da tirania, da opressão, que eles resolveram dar um grito de liberdade. Eles buscaram estabelecer toda forma de amor ali que pudesse dar uma expulsão àquilo que fosse tido como reprimente, como algo que aprisionava
qualquer tipo de liberdade. Tanto é que eles tiveram como símbolo naquela época, naquela ocasião, na Era do Terror, uma mulher com um vestido branco, um manto azul por cima, os seios para fora, e ela foi assentada numa cadeira de um trono e foi levada pelos revolucionários ali, os girondinos, que estavam comandando, levaram até os jacobinos também, na época, eles começaram na Revolução, mas depois eles foram guilhotinados, mas eles levaram até a Catedral de Notre Dame, essa mulher, e ali foi entronizada a deusa da liberdade. Então, a deusa da liberdade e a deusa da razão. Porque a razão para eles, no símbolo da sexualidade, significava que eles não iriam se submeter a autoridade nenhuma. Então, nada de repressão por parte política e por parte de religiosa. Eles deram um grito de liberdade. E eles pegaram, então, se voltaram contra a Bíblia e contra a religião. Apanharam todas as Bíblias que existiam na época, ali na França, fizeram uma enorme pilha lá na praça e atearam fogo nessas Bíblias. E colocaram essa mulher como símbolo da razão, que era uma prostituta, na verdade. E ali eles estavam dando o seu grito de liberdade. Enfim, nós temos essa experiência e tudo que a Bíblia fala da ação dos homens, há uma represália, há uma consequência. Então, por que eles atentaram contra a religião? Dado aos intermitentes, aos intermináveis abusos da Igreja Católica, contra os pequeninos, contra os pobres, contra os súditos que eram dominados pela Igreja. Então, eles se cansaram do abuso e resolveram se afastar da religião, dado ao mau exemplo da Igreja Católica. E dos reis, no caso ali, o Luís XVI, eles também tiveram essa conduta contra a política, contra a autoridade do rei. E ali, então, eles instalaram ali um diretório, que o povo iria representar a liberdade, e não teria mais nenhuma lei que oprimisse a escolha do povo. Enfim, será que Deus fez alguma reportagem na Bíblia sobre este acontecimento? Você encontra isso na Bíblia? Você deve entender que o Apocalipse, que é uma mensagem de Deus para nós, é uma revelação de Deus para nós. Então, no Apocalipse, encontra coisas que fazem a diferença, coisas que mudam os acontecimentos para o povo do tempo do fim. Nós já mencionamos sobre o surgimento dos Estados Unidos, em Apocalipse 13, a partir do verso 11, quando fala da segunda besta ali, nós já explicamos que se trata dos Estados Unidos, nós tratamos do assunto de forma pormenorizada, detalhada, e provamos, trata-se dos Estados Unidos. Na época ali de 1776, da Declaração da Independência dos Estados Unidos, então a Bíblia achou relevante mencionar esse poder que também iria causar um impacto no povo, na humanidade no tempo do fim. Então, sendo que causaria esse efeito a nível global, os Estados Unidos, é evidente que Deus, para o povo do tempo do fim, deveria mencionar este poder, esta nação que cresceria no tempo do fim, a partir do final do século XVIII. E bem nessa época que surge essa Revolução Francesa, no final do século XVIII. Ocorreu a Revolução Francesa, a Era do Terror, que deu um chega para lá na religião, um chega para lá na Bíblia, e, enfim, essa revolta que evidenciou o ateísmo, né? E, de repente, Deus deveria passar, assim como fala dos Estados Unidos, que é uma nação nova para o tempo do fim, esse ocorrido que mexeu com a humanidade, Deus não deixaria passar por alto. Vamos ver esse ocorrido que está lá em Apocalipse capítulo 11. Então, a partir do verso 3, veja como Deus menciona de fato sobre este poder. Então diz assim, darei as minhas duas testemunhas, Apocalipse 11, verso 3 em diante. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. Então, esta linguagem simbólica, como todo o Apocalipse, utiliza linguagens simbólicas
para falar dos acontecimentos finais, e você encontra chaves dessas alegorias, dessas figuras em todo o resto da Bíblia. É pesquisando que você vai entender o que significa essas linguagens simbólicas, e nós já temos feito isso para provar como interpreta, para ensinar como interpreta o Apocalipse. Enfim, agora já que eu contei a história, é que está narrando o ocorrido da Revolução Francesa. Mas para iniciar esse ocorrido, Deus nos diz que as duas testemunhas, antes da Revolução Francesa, iria profetizar vestido de saco de pano. Em outras palavras, quem são essas duas testemunhas mencionadas aqui em Apocalipse 11, verso 3, conforme nós lemos aqui? As duas testemunhas, na verdade, é o Velho e o Novo Testamento. É a palavra de Deus no seu todo. Então, o Velho Testamento falou de Cristo de forma simbólica, através dos sacrifícios. Ele era representado pelos cordeiros que morriam ali, que eram imolados no santuário, e todo aquele simbolismo era um apontamento para Cristo. Nós já explicamos isso em encontros anteriores. Então, o Velho Testamento aponta para Jesus, porque Jesus estava para vir. O Novo Testamento também fala de Cristo, só que aponta do Cristo que já veio, na era do cristianismo, na era dos apóstolos. E Jesus falou em São João 5, verso 39, examinais as Escrituras, porque elas testificam de mim. Então, na verdade, toda a Bíblia é um testemunho de Jesus. E porque as duas testemunhas aqui profetizou vestido de pano de saco aqui em Apocalipse 11, verso 3. Porque a Bíblia, durante o período escuro do domínio papal, conforme eu mencionei a princípio, ela deu a sua mensagem, ela não foi sufocada ou erradicada da terra, porque Jesus deixou bem claro, tanto para a sua igreja como para a Bíblia, que é a mensagem que a igreja prega ao mundo, é a luz da igreja para o mundo, é o que está na Bíblia. Então Jesus deixou bem claro, em São Mateus capítulo 16, que as portas do inferno não iriam prevalecer contra as Escrituras, contra a sua igreja que prega as Escrituras. Então Deus blindou a sua igreja, né, com esta proteção. Satanás não teria vitória contra a igreja. No entanto, ela padeceria perseguição. Se infligiria contra ela maus tratos e ela seria acorrentada, como eu disse ali, nos porões dos conventos, dos mosteiros, das igrejas, das catedrais, e se proibiu falar sobre ela, mas por mais que procurasse apagar a luz da palavra de Deus, Deus não permitiu que ela realmente fosse exterminada ou fosse destruída. Ela era disseminada às escondidas pelos fiéis de Deus, aqueles que tiravam ou tinham a ousadia de investigar, a proeza de ir às escondidas ali nos mosteiros e descobrir algum trecho da Bíblia durante o período escuro da Idade Papal ali, que dominou no passado, na Idade Média. Então, sempre Deus levantava alguns dos fiéis para disseminar a verdade, até mesmo, principalmente, aqueles que faziam parte da autoridade católica, aqueles que ministravam a palavra de Deus nas igrejas, dentro do catolicismo, eram aqueles que começaram o protestantismo no passado. John Wycliffe, John Hus, Jerônimo, enfim, o próprio Martinho Lutero, que foi aquele realmente que destacou o protestantismo no século XVI. Então todos eles eram do clero católico. Então eles tinham acesso à Bíblia, mas ao invés de pregar aquilo que o papado queria que pregasse, que era mais as tradições, eles passaram as informações, as orientações da Bíblia para o populacho, para o povo. Então, assim, as portas do inferno não prevaleceu contra a palavra de Deus, não prevaleceu contra a igreja de Deus. Ela foi perseguida e teve que fazer o seu trabalho às escondidas. Os valdenses, que nós já mencionamos em encontros passados, os huguenotes e vários outros povos ali que pregavam nas montanhas, nas cavernas, e ali eles iam fazendo o seu trabalho missionário, e é por isso que diz, durante esse período de 1260 dias, que em profecia, já explicamos, trata-se de 1260 anos, o papado imperou proibindo a pregação da verdade, proibindo o conhecimento da Bíblia.
E é por isso que fala, as duas testemunhas aqui profetizou vestido de saco, de pano de saco, durante esse período de 1260 dias. Mas vamos avançar o assunto aqui que fala da Revolução Francesa. Apocalipse 11, verso 4 agora. São estas as duas oliveiras. Então, as duas testemunhas, na verdade, são as duas oliveiras. Porque a Bíblia, na verdade, só é entendida pelo poder do Espírito Santo. As oliveiras, mencionado aqui, nós vamos ler ainda mais o verso, trata-se do óleo que se utilizava lá no candelabro do templo. Então, nós vamos mencionar aqui que fala sobre os dois candelabros, que estão aqui, que se acha ali no templo celestial. O livro de Hebreus, o livro do Apocalipse e outros textos do Novo Testamento fala muito do santuário celestial. Porque o que Moisés construiu do santuário, o tabernáculo que Moisés construiu, era apenas um modelo do verdadeiro santuário. O livro de Hebreus, repito, o livro de Hebreus, o livro do Apocalipse, faz apenas menção do santuário celestial, o qual o Cristo passou a ministrar depois da sua ressurreição e ascensão ao céu. Mas aquele primeiro tabernáculo, que foi lá do tempo de Moisés, em Êxodo capítulo 8, verso 25, capítulo 25, Êxodo capítulo 25, verso 8 e verso 9, Deus disse para Moisés, Moisés, faça um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. E ali recomenda o verso 9, vê que faças tudo conforme eu lhe mostrar. Então o que foi mostrado para Moisés na construção do tabernáculo para o povo de Israel era apenas um símbolo, era uma alegoria na verdade, era um retrato do santuário celestial, do verdadeiro, era o tipo do santuário que se encontra lá no céu. Enfim, e o que havia no santuário para a gente saber do verdadeiro? O que havia no santuário de Moisés como uma amostra do santuário verdadeiro? Deus falou que deveria haver dois compartimentos. E sobre esse assunto do santuário nós vamos estudar de uma forma especial na próxima série. Esta série sobre o conflito cósmico entre o bem e o mal, nós não vamos nos deter nesse assunto, mas isso será para a próxima série. Mas só explicando, conforme foi mostrado a Moisés do que há lá no céu, o santuário possui dois compartimentos. O santo, o primeiro compartimento, e o mais interno, o segundo compartimento é o santíssimo, onde havia a arca que tinha a lei que Deus pediu para Moisés colocar ali. E no primeiro compartimento, o santo, havia 3 mobílias. Havia uma mesa com os pães da preposição, havia um altar de incenso, onde colocava ali o incenso perfumado ali, que era um símbolo da oração. O altar dos pães significava as 12 tribos de Israel, o povo de Deus, e o pão é a palavra de Deus, é a verdade. E também o terceiro objeto ali no lugar santo, no primeiro compartimento, era um candelabro com 7 lâmpadas e ardia com o azeite da oliva, da oliveira. E o azeite na Bíblia é um símbolo do Espírito Santo. Então a luz que estava ali brilhando era da palavra de Deus que estava ali também nesse primeiro compartimento, representado pelos pães que estavam colocados ali para o povo de Deus. E o pão representa a palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em São João capítulo 6, Jesus falou que é o pão verdadeiro que desceu do céu. Enfim, nós temos que nos alimentar deste pão que a Bíblia Sagrada evidencia. As Escrituras falam de Cristo. São João 5,39. Enfim, o Espírito Santo é que dá poder para que a mensagem da Bíblia possa causar efeito. E é por isso que tem um candelabro, não só a Bíblia representada pelos pães, mas existe o candelabro, o Espírito Santo, que ele funciona pelo óleo da oliveira. E você encontra este acontecimento lá das oliveiras, dos 2 candelabros, representando também as 2 testemunhas, que é o Velho e o Novo Testamento. O candelabro, os 2 candelabros, também representa o Velho e o Novo Testamento. Então Deus está fazendo essa ênfase das 2 partes das Escrituras, porque hoje em dia as igrejas em geral valorizam só o Novo Testamento
e diz que o velho era para o passado, mas aqui é mostrado para nós que em 2 candelabros, que na verdade ali no santuário era só um candelabro, mas para mostrar para nós que na verdade Deus considera os 2 candelabros, porque a luz tem que ser do Velho e do Novo Testamento. E deve arder, a luz deve brilhar pelo poder do Espírito Santo, representado pela oliveira. Mas onde que você encontra isso? Em Zacarias, no capítulo 4, do versículo 1 ao 6, e depois você discorre ali dos versículos 12 ao 14, você vai ver que se trata realmente da palavra de Deus. Zacarias 4, 1 ao 6, e depois do 12 ao 14. Então, os 2 candelabros com as oliveiras representa, assim como as 2 testemunhas, aqui que atuou no período do papado, no domínio papal de 1260 anos, nesse período atuou vestido de saco, né? Então, tanto um como o outro, as oliveiras, como o candelabro, representam o Velho e o Novo Testamento. Tendo passado essa informação, veja lá o que diz o verso 5. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Então, a palavra de Deus é a única que tem poder, as escrituras sagradas, de fazer acontecer esses milagres, né? De vencer os inimigos de Deus. Então, é a palavra de Deus que tem autoridade. E nós vemos no histórico de Israel, o povo de Israel que mantinha os oráculos de Deus, que era o porta-voz de Deus da terra, quantas vezes venceu os seus inimigos, né? E aqui está dizendo, se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, o verso 5 ainda. Se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Você encontra lá em Apocalipse 22, 18 e 19, ali está escrito assim, se alguém acrescentar qualquer coisa da palavra deste livro, Deus acrescentará os flagelos que estão apontados nesse livro. E se alguém tirar qualquer parte da palavra deste livro, Deus há também de tirar a sua parte da árvore da vida. Então, nem acrescentar e nem tirar, o homem deve manter a palavra de Deus como está, Velho e Novo Testamento, do Gênesis ao Apocalipse, de capa a capa. Se alguém mexer, há uma sentença de Deus, né, contra os que assim procedem. E o primeiro texto que nós lemos ali, para começar, Isaías 5, verso 21 em especial, ali Deus dá uma condenação para aqueles que trocam a palavra de Deus, desprezam a palavra de Deus para seguir os ditames da sua própria razão, seguir os seus próprios caminhos. Então, a palavra de Deus é intocável, é absoluta. O que Deus diz, o homem não deve alterar em hipótese alguma. Então, nós temos aqui essa declaração que faz como uma ameaça. Se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Então, as pessoas vão morrer, diz a Bíblia, porque desprezaram as orientações de Deus contidas na sua palavra. O verso 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Você encontra isso lá em 1 Reis 17, 1 e 2. O Elias falando para o rei Acabe, que não choveria durante 3 anos e meio, conforme ele profetizou, dado a desobediência do monarca ali e do povo de Israel. Então, ele profetizou que não iria chover durante aquele período e não choveu. Então, é o poder da palavra de Deus que Elias estava proferindo ali e aconteceu, né? E ainda o verso 6. O verso 6 está lembrando como que a palavra de Deus teve autoridade de fazer acontecer as coisas no passado. E ela não muda. Então, como disse Jesus, seca-se a árvore, cai a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Em Tiago 1,17 diz que Deus não muda, não há sombra de variação da parte de Deus. Malaquias ali 3 também fala que Deus não muda e a sua palavra permanece para sempre. Então, veja, o que aconteceu no passado é lembrado aqui em Apocalipse 11, verso 6. A metade do verso 6 continua. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue. Agora, esse verso 6 está lembrando como que a palavra de Deus fez com que o rio Nilo, ali diante do desafio do faraó, se tornasse em sangue. Só a palavra de Deus que tem esses poderes. E Deus está querendo evidenciar a palavra de Deus que não deve ser mexida, que não deve ser alterada,
por conceito humano algum. E diz ainda, o verso 6 continua: bem como para fazer ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Então, ainda a reportagem é o tempo de Moisés que prova o que aconteceu naqueles dias. O verso 7, Apocalipse 11, 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Primeiro, Deus aqui, através dessa linguagem alegórica, subliminou a palavra de Deus, evidenciou e diz como que ela é intocável, como que ela é absoluta, como ela é inquebrantável, é imexível. Então os homens devem respeitar muito essas duas oliveiras, que é acompanhada pelo Espírito Santo, essas duas testemunhas que é da parte de Deus para nós. Então os homens não devem mexer porque ela tem poder de condenar e tem poder de trazer flagelos aos homens. Depois de evidenciar isso, Deus está falando que depois desse período de 1260 anos da atividade papal, subiria do abismo um poder que iria causar dano a essa palavra. Mesmo depois de ter evidenciado a palavra de Deus, Satanás usaria a besta que sobe do abismo para pelejar contra essas duas testemunhas, essas duas oliveiras que é a palavra de Deus. E diz que então depois dos 1260 anos, a referência a esse período, Apocalipse 11, verso 3, então depois desse período, iria surgir a besta do abismo e pelejará contra as escrituras e as vencerá e a matará. Então, é como eu disse aqui a princípio, eu contei já a história, e aqui só está dizendo em linguagem alegórica o que eu já contei. Está dizendo que no final do período da atuação do papado de 1260 anos, que foi o término, conforme já provei aqui, esse período foi de 538 na era cristã ao ano de 1798, isso já expliquei essa profecia. Então, no final do século XVIII, então iria acontecer isso, surgiria esse poder, nesse final desse período, iria surgir esse poder que é, na verdade, a Revolução Francesa, que eles, na sua revolução, eles culparam as escrituras pelo dano que eles tiveram ao longo da história, porque a Igreja Católica que dominava as escrituras, tinha as escrituras em mãos e oprimir o povo durante tanto tempo. Então, em atitude de protesto, em atitude de vingança, eles foram contra a Bíblia, foram contra a religião, e a Bíblia foi queimada em praça pública, e aqui está relatando essa besta que sobe do abismo. Essa besta que representa, conforme eu já expliquei, besta é um sinônimo de reino, de poder. Então a França está falando aqui, Deus está dizendo, que surgiria este poder que é, na verdade, uma descrição do ateísmo que se desenvolveu, que se trata de um poder que se desenvolveu depois lá na União Soviética. Esse conceito, essa ideologia, Deus chama como sendo a besta que surge do abismo. Então é um poder que realmente até formou as nações, e hoje nós estamos vendo o comunismo em algumas nações que derivou ali da Revolução Francesa. O verso 8. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então veja, por que Sodoma? Paris, ali onde aconteceu a queima das Bíblias, Paris, e é a representação de toda a França, na verdade toda a França era tida como a cidade dos sábios, dos iluministas, ali os maiores pensadores, os maiores acadêmicos, os eruditos, espalharam a sua cultura, como na velha Grécia, os filósofos espalharam a sua cultura ali para toda a Europa. Também a França, a partir do século XVIII, espalhou os conceitos iluministas para toda a Europa e para todo o mundo. Então, um desprezo às escrituras, um desprezo à superstição, um desprezo à religião. E ali, então, o que tinha de destaque na França, principalmente nessa época do iluminismo? E eu até mencionei ali, para mostrar que eles tinham agora um novo Deus, que era o Deus da liberdade, o Deus da razão, eles colocaram uma prostituta ali na Catedral de Notre Dame como representação da nova visão deles do que é
a verdadeira religião, a nova religião deles. Então, a promiscuidade. Assim era Sodoma, assim era Gomorra. E Deus considerou essa atitude promíscua de evidenciar a liberdade sexual, né? O amor, no amor vale tudo, aquela ideia que eles haviam feito com que fosse evidenciado ali a partir de então. Aquilo se espalhou por toda a Europa, trouxe aqui os conceitos para a América, enfim, a cidade que espiritualmente, diz o texto, se chama Sodoma e também se chama Egito. O que tem no Egito que é comparado à atitude lá dos revolucionários da França ali naquela época? Lá em Êxodo capítulo 5, verso 1 e 2, Moisés pediu para que Faraó deixasse o povo de Deus sair da escravidão e fosse para o deserto. O Faraó, ateu como era, descrente como era, ele foi agressivo nas palavras e foi pronto em dizer: não conheço o teu Deus e nem tampouco deixarei o seu povo ir. Então, essa atitude de ateísmo, não conheço o teu Deus, é a mesma que na Revolução Francesa se destacou. Então, tanto a promiscuidade quanto ao ateísmo, na era moderna, no tempo do fim, se originou mesmo ali da França. E depois se estendeu para os outros países, a partir do século XIX, com Karl Marx, e enfim, foi proliferando e surgiu ali na União Soviética, no século XX e assim por diante. Mas vamos continuar. O verso 9 de Apocalipse 11. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplaram os cadáveres das testemunhas por 3 dias e meio, e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. É uma maneira de dizer que a Bíblia foi, na verdade, ao ser queimada ali na Praça de Paris, diante da revolta do povo, aquilo se espalhou, porque até então a religião era predominante, o cristianismo que o Papa professava era predominante, e de repente agora ficou ali na mente de todos como que a igreja havia caído, como que o livro que a igreja disse que possuía chaves nas mãos, possuía os segredos do livro na mão, como que agora estava ali naquela situação, como em cinzas em praça pública, como se estivesse morta. Então, aquilo não sumiu da mente do povo. Então, é uma maneira alegórica de dizer que não foram sepultados. Os seus cadáveres permaneceram ali. O verso 10. Os que habitam sobre a terra se alegraram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Veja que o verso 10 está colocando no pretérito, no passado, e de repente fala de algo que se estenderia para o futuro. Começa a usar a linguagem para o futuro. Então, aqueles que têm aversão às Escrituras, que não ligam para a palavra de Deus, depois daquele acontecimento da Revolução, muitos desses queriam dar seguimento, queriam dar o seu apoio àquele ateísmo, aquela aversão àquilo que é sagrado, àquilo que é de Deus. Então essas pessoas iriam se regozijar, iriam se alegrar pelo fato de que lá no passado a Bíblia e a verdade foi enterrada. Você encontra lá em 1 Reis, capítulo 18, o verso 17 e 18, o rei Acabe, quando se encontrou com Elias, então ele já foi dizendo: então és tu, Elias, o perturbador de Israel? Por que Acabe falou que Elias era aquele que perturbava Israel? Porque Elias, de fato, com a palavra de Deus, ele conflitava com os desvios do povo. E ele, então, era inoportuno para eles. Como disse o apóstolo Paulo, falando do tempo do fim, profetizando a respeito dos últimos dias, aqueles que ouvissem a palavra de Deus seriam como que se tivesse coceira no ouvido, iria incomodar, porque a palavra de Deus, como disse a princípio, ela contende com a razão humana, ela conflita com aquilo que nós acariciamos, aquilo que nós achamos que é certo, na verdade Deus diz que é errado. Aquilo que nós achamos que é justo, Deus fala que é injusto. Aquilo que nós colocamos por luz, Deus fala que é escuridão, é escuridade. Então, veja, aqueles que são de Deus incomodam
aqueles que não são de Deus. E aqui está falando agora para o futuro, o verso 10. E o verso 11 continua: mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, ou seja, nas duas testemunhas ou nos dois candelabros, que é o Velho e o Novo Testamento. Então, o Espírito de Deus veio depois daquele período de terror, depois que sofreram toda aquela condenação, a Bíblia foi queimada e aquela rejeição toda, e eles se ergueram, os dois candelabros, a luz que estava ali nas Escrituras, então se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Evidentemente, esse medo faz referência àquelas pessoas que rejeitam a verdade. E os que amam as trevas é como se você estivesse muito tempo num quarto escuro e viesse alguém e acendesse a luz e aquilo incomodasse a sua visão. Então, para esse tipo de pessoa que prefere as trevas, como diz lá em São João capítulo 1, né? A luz veio para o mundo, mas o mundo preferiu mais as trevas do que a luz. Então, esse grupo de pessoas, eles sentem medo quando a luz se confrontam com o seu ponto de vista. E aqui está dizendo que as escrituras, depois da Revolução, seria colocada em pés, como se ressuscitasse, como se erguesse daquela situação de cinzas, aquela situação de aparente fracasso. No tempo do fim, ela iria se reerguer depois da Revolução, por mais que as pessoas desejassem que ela fosse erradicada, não existisse, mas contrariando os interesses das massas, ela iria se recobrar, iria voltar à saúde, o Espírito de Deus iria providenciar a ressurreição das Escrituras, e aqui de uma forma alegórica é colocada como se ela fosse trasladada para o céu. É um modo de dizer, olha, agora ninguém pode impedir a sua expansão, a sua disseminação. Bem, depois da Revolução Francesa, começou realmente a expandir as Escrituras. Em 1802, se criou a primeira sociedade bíblica lá na Inglaterra, e depois foi criando outras sociedades bíblicas, e a Bíblia começou a ser espalhada como toneladas por todas as partes do mundo, através dessas sociedades bíblicas. No Brasil, nós temos o país aqui, o Brasil, é o que mais tem sociedades bíblicas. Atualmente, nós temos aproximadamente 157 sociedades bíblicas, e aqui no Brasil que possui mais. Então são espalhadas como em contêineres de navios, em trens, e é espalhada em todas as línguas e todos os idiomas. Por mais que Satanás tentou fazer com que ela fosse extinta, como Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Deus faz com que, ao invés de ser extinta, ela prevaleça nesse mundo de trevas. Então é o conflito entre o bem e o mal. Satanás tentando vencer o bem, mas Deus sempre prevalece. E aqui então, em linguagem alegórica, em linguagem figurada, é colocada como se ela tivesse subido aos céus, está longe do alcance de mãos agressoras dos seres humanos. E o verso 12. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então depois fala o verso 13. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus do céu. Então aqui fala que, de forma simbólica também, todo o texto é simbólico, que a maioria perdeu, a maioria se condenou, porque a Bíblia agora tirou a inocência da maioria. E aqui coloca como 7.000 sendo mortos, como um grande terremoto, tudo numa linguagem exageradamente simbólica, mas que você encontra as suas explicações comparando texto por contexto. Então, pessoas que realmente definiram a sua vida longe da luz, né? Decidiram virar as costas à luz, e Deus coloca como sendo 7.000 que morreram ali, um número simbólico também, querendo falar que uma grande parte, o terremoto, ou seja, chacoalhou toda a França, por mais que eles tentaram diminuir a palavra de Deus, então ela veio como um terremoto. Enfim, a palavra de Deus prevaleceu em meio às trevas espirituais. E nós temos então esse ocorrido da luta do bem contra o mal,
da ideia de Deus, dos ensinos de Deus, das suas instruções contra a visão humana, aquilo que o homem acredita como sendo certo, aquilo que o homem procura pesquisar. O fato é que nós estamos vivendo num tempo de que o amor vale tudo, né? Então, hoje em dia, desde o tempo da Revolução Francesa, as pessoas têm buscado mais as orientações de Satanás nesse conflito. A maioria, infelizmente, tem se posicionado debaixo da sua bandeira, debaixo do exército do mal, e do jeito que houve aquela revolução, dado aos abusos do homem que se afasta de Deus, ele se torna tirano, os mais fortes pisam na cabeça dos mais fracos. Então sempre há uma reação, sempre há uma consequência, sempre há um levante. Então nós estamos encaminhando para essa guerra a nível global, dado a essa rejeição da palavra de Deus. Os homens seguindo seus próprios caminhos, eles estão se polarizando, se dividindo, a despeito de falarem de união, a despeito de Satanás querer fazer um exército unido em prol dos seus interesses na terra. Mas a Bíblia está já nos revelando que não dará certo. O próprio Jesus chegou a dizer: uma casa dividida não subsiste. Então nós estamos vendo partidos ricos, do clero para lá, da nobreza, dos maiores para um lado, e a classe pobre para o outro lado. E os sindicatos aí, em meio a essas classes, estão armando os povos, estão envenenando os povos, e eles têm muito contribuído para que haja uma revolta, e vai acontecer agora, nesses últimos dias, algo similar ao que aconteceu na Revolução Francesa. E, enfim, como eu disse no encontro passado, jornalistas vendo a guerra entre a direita e a esquerda nos Estados Unidos, comparando com o que aconteceu lá na Revolução Americana de 1860, as revoluções sempre são sangrentas, né? Então, o que aconteceu lá, que matou 34 milhões de americanos, e eles estão dizendo que agora possivelmente vai acontecer algo similar ao que aconteceu na Revolução Francesa. Que o que aconteceu nos Estados Unidos, eles comparam como se fosse apenas um chá de domingo à tarde ali, em comparação à grande tragédia que está para acontecer. E, enfim, mas os homens estão demonstrando a sua preferência. Eles estão dizendo: não queremos ser guiados, não queremos ser pautados pela palavra de Deus, queremos os nossos próprios conceitos. Eu tenho aqui uma colocação do jornal USA Today, do dia 17 de fevereiro de 2014. Você tira ali do Google, e de uma segunda-feira. E ali uma estatística que fizeram nos Estados Unidos diz assim: existem mais bruxos e bruxas nos Estados Unidos do que os membros da igreja presbiteriana. Então, o cálculo deles, que a igreja presbiteriana está em muitas nações, então somando o número de membros da igreja presbiteriana, que é uma igreja poderosa, uma igreja evangélica poderosa, então, só nos Estados Unidos, a estatística levantou essa curiosidade. Só nos Estados Unidos existe mais membros satanistas dos templos satânicos do que todos os evangélicos da igreja presbiteriana espalhado pelo mundo. Aqui, na estatística, foi feito um levantamento que no ano de 2021, a igreja presbiteriana possuía em torno de 1.193.770 membros desta igreja. Então, veja, 1.800.000, podemos arredondar assim, 1.800.000, e aqui é uma estatística da igreja presbiteriana do ano 2021. E essa estatística recente aqui do ano 2014, também é recente, né, 2014, é que havia mais bruxos e bruxas nos Estados Unidos do que membros da igreja presbiteriana. Então não é muito tempo de diferença, né? Essa estatística dos bruxos é 2014 e essa estatística da igreja presbiteriana é 2021. Mas a comparação foi feita. Então é de alarmar. Tem um texto, não me vem à memória agora, você pode procurar aí a hora que você puder, acho que é Jeremias ou Ezequiel, esses profetas do Velho Testamento, lá diz que o mal se levanta de nação para nação, e grande tormenta se levanta desde os confins da terra.
Então, uma nação vai contagiando outra, outra, e de repente nós estamos nesse pé. O mundo está se tornando satanista, se tornou popular essa visão de seguir as orientações de Satanás e virar as costas àquilo que é de Deus, né? Então, veja, é, eis que uma nação está contaminando outra, diz os profetas, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Haverá o juízo, haverá a condenação. Lá em Isaías 5, verso 20 e 21, primeiro texto que nós lemos, fala daqueles que fazem essa troca do bem pelo mal, da escuridade da luz pela escuridade, do amargo, do doce pelo amargo, faz essa troca, né? Então, essas pessoas que seguem o seu próprio raciocínio, e lá em Mateus capítulo 16, uma coisa curiosa de Satanás a respeito do raciocínio humano, lá em São Mateus 16, quando Pedro citou sobre o que Jesus deveria fazer, tentando, na verdade, desanimar a obra de Cristo, que era morrer por nós, pecadores, ele desceu do céu para isso, então Pedro tentou evitar que Jesus tomasse uma atitude como essa, que ele se entregasse nas mãos dos malfeitores. E quando Pedro tentou proteger Jesus, convencer Jesus desta maneira, lá em Mateus capítulo 16, você encontra Jesus repreendendo Pedro, falando da seguinte maneira: afasta-te de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então, em outras palavras, daquilo que nós estamos falando aqui, nós vemos que Jesus diz que Satanás evidencia aquilo que a razão humana alcança, daquilo que a razão humana percebe e aceita. Então, se o homem tem propensão na sua esfera humana de rejeitar a Deus, de se valorizar, de se autovalorizar, Satanás se aproxima e evidencia essas propensões, essas inclinações do homem. Então é isso que Jesus disse ali, e nós estamos vendo os homens evidenciando a si mesmo os seus conceitos, o seu raciocínio, e a palavra de Deus é colocada de lado. E se você analisar, existe uma curiosidade que apareceu no YouTube. A curiosidade diz respeito ao seguinte: uma professora, no início da sua aula, ela combinou com os alunos. Ela disse assim: olha, eu estou com essa pasta, e ela perguntou para todos os alunos: que cor que é esta pasta? Era uma pasta verde. Então todos disseram: a pasta é verde. E ela disse: muito bem. Mas sempre chega alunos atrasados. Nós estamos no início da aula. Então, como sempre, eu sei que alguém vai chegar atrasado e vai entrar aqui e não vai saber do nosso combinado. E qual foi o combinado que ela fez então? Ela disse: olha, quando essa pessoa chegar, eu vou de novo perguntar, e vou perguntar individualmente para vocês. Eu vou mencionar alguns de vocês, e vocês vão concordar que a cor da pasta é vermelha. Eu vou mostrar a pasta e vou perguntar que cor que é a pasta. Vocês, então, quando eu chamar para que me responda, vocês vão me dizer que a pasta é vermelha. A pasta verde que ela vai mostrar deveria ser considerada como vermelha. E ela combinou. E depois que todos concordaram, não demorou muito, entrou o aluno atrasado ali. Ele se sentou e estava tudo bem, então ela fez o acordo acontecer. Ela ergueu a pasta verde, então ela perguntou: pessoal, eu gostaria que vocês me dissessem que cor que é esta pasta. Mostrando a pasta verde, ela fez a pergunta e ela chamou o nome. A pessoa que ela apontou, ela disse: a pasta é vermelha. Aí, de repente, ele ficou desconcertado, olhou para a moça, e a moça continuou ali passiva, tranquila, e ele achou aquilo estranho, olhou para os outros alunos, ninguém reagiu, ele olhou assim, perplexo para a professora disse: muito bem, você acertou. Olhou para um outro aluno e perguntou: que cor que é a pasta? E cada um que ela perguntava, eles obedeceram o combinado. Todos diziam: a pasta é vermelha. E ele, cada vez mais desconcertado, sem entender o que estava acontecendo, aí de repente chegou a vez dele. Aí, depois de perguntar para vários, ela perguntou para ele: e você, fulano, que cor que é esta pasta? E ele, sem entender, seguindo o raciocínio de todos, ele respondeu: a pasta é vermelha. Aí, então, acabou a experiência. Todos, então, deram risada, e aí ela aproveitou para explicar. Assim funciona a sociedade.
quando todos estão defendendo uma causa, um ponto de vista, principalmente através das mídias, as pessoas então são direcionadas a defender aquela mesma causa, a ir atrás daquele mesmo assunto e pensar daquela mesma forma. Assim se manipula a opinião, assim se transforma uma sociedade. Goebbels, que era da propaganda de Hitler, ele chegou a dizer que uma mentira repetida 1000 vezes para o povo se torna uma verdade. Então, esse o método dos socialistas, dos propagandistas, é manipular a opinião. E o mundo está sendo manipulado pelas orientações de Satanás. Satanás está levando o mundo a pensar de uma forma contrária à palavra de Deus. Então nós temos aqui um acontecimento que ocorreu no ano passado, no ano 2023, do dia 28 ao dia 30 de abril, aconteceu lá na cidade de Boston, nos Estados Unidos, o movimento que você encontra no YouTube aí, o SatanCon, ou no Google, né? O SatanCon. Então, é uma conferência de satanistas, o SatanCon, que aconteceu em Boston. No ano anterior, 2022, havia acontecido no Arizona, e compareceram centenas e centenas de satanistas ali, e eles começaram o cerimonial deles rasgando a Bíblia, picotando a Bíblia, e de repente queimaram uma bandeira da guarda municipal, da polícia militar ali da cidade de Boston, do estado de Boston ali, sei lá. Eu sei que eles fizeram um protesto contra qualquer autoridade, né? Contra qualquer poder que pudesse reprimir a liberdade que as pessoas estão ali, como na Revolução Francesa. Então hoje as pessoas estão se moldando com aquele mesmo pensamento, estão se encaminhando com aquele mesmo raciocínio, de que é proibido proibir. É muito disseminada essa ideia aqui, é proibido proibir. Então, eles rasgaram ali a Bíblia e queimaram a bandeira, porque tanto a polícia como a religião é um meio de proibir, de cercear a liberdade, e eles promovem então uma licenciosidade sem freio, como diz da lei de Telema, da música de Raul Seixas, faças o que quiseres. Esse é o tudo da lei. Raul Seixas fez uma música, a Aleister Crowley, que lançou esse conceito, era um satanista explícito, né, do início do século XX, e começou a prevalecer os mesmos conceitos da Revolução Francesa, né? E, enfim, e diz aqui a matéria que lá nos Estados Unidos, no dia 18/8/2018, foi colocado ali na frente do Capitólio de Arkansas, que é ali a parte pública dos poderes ali do estado do Arkansas. Ali havia os 10 mandamentos, e vários estados dos Estados Unidos, na parte do setor administrativo dos estados, eles colocam em mármore ali os 10 mandamentos. Então está todos os 10 mandamentos, com a diferença que eles dão a interpretação que o sábado mencionado nos 10 mandamentos, na interpretação americana, o sábado hoje em dia é o domingo. Então, com esse raciocínio, eles não têm nenhuma dificuldade de colocar ali os 10 mandamentos, pedindo para que as pessoas guardem o domingo. Sobre isso nós vamos falar aí a partir dos próximos encontros, não no encontro de hoje. Mas bem nesses símbolos do cristianismo nos estados, agora começou a haver a distribuição de símbolos satânicos lá nos Estados Unidos. E aconteceu então nesse dia 18/8/2018, que eles colocaram uma estátua de 2,30 metros, os satanistas colocaram essa estátua ali, neste dia. É de 2,30 metros, uma estátua de bronze, e é do Baphomet, daquele bode com corpo de homem, que era hermafrodita ali, né? Então, com asas, e possuía nessa estátua 2 crianças sorridentes, bem próximas, quase que abraçadas ao Baphomet, olhando para o Baphomet. Então, eles colocaram esse símbolo satânico ali naquele dia, milhares de satanistas compareceram, e você está vendo crescer cada vez mais este movimento satânico, e com a visão de que Satanás, na verdade, é só uma ideia que os cristãos colocam sobre o símbolo do mal, mas, na verdade, eles acham que é o lado do bem, é o lado que vai mostrar como a serpente mostrou para Eva
de que ela tinha mais conhecimento, que ela tinha mais o que explorar no mundo, e Deus não permitia que assim fosse. Então o satanista tem essa ideia contra Deus e a favor de Satanás. Então, para eles, Satanás é um símbolo do bem. E no dia 18 de 8 de 2018, eles colocaram essa estátua ali, pesando ali algumas toneladas, e no mesmo dia houve um movimento ali político e fizeram tirar aquela estátua. Mas eles começaram a reclamar mais e mais, já que eles estão num país que prega a liberdade, então a liberdade de religião, de se expressar, é defendida pela Constituição, então eles têm o direito de pregar e expor os seus símbolos aonde eles quiserem. Um direito, é a liberdade que eles estão exercendo pela Constituição. E os políticos começaram a repensar no assunto e começaram a ver realmente que deveria haver o direito dos satanistas colocarem os seus símbolos, os seus bafometes, os seus pentagramas, aonde eles querem pôr. Então eles estão lutando cada vez mais para que o símbolo satânico seja espalhado pelos Estados Unidos. Embora a oposição ainda conservadora resista, mas o fato é que não só dos Estados Unidos, o mundo está abraçando mais a causa de Satanás de forma declarada. A promiscuidade, a rebeldia é algo comum aí para provar esses acontecimentos. Eu tenho aqui uma declaração. Lá em São Francisco é tido como Sodoma e Gomorra lá. É comparado por muitos como Sodoma e Gomorra do passado. Então há muita promiscuidade ali na parte sexual. O movimento LGBTQI a mais, nem sei direito quantas letras colocam ali, cada vez estão aumentando mais os gêneros que eles querem defender. Mas diz aqui, né? Uma música que um coral de gays lá de São Francisco postaram na internet, nas redes sociais. E o cantor, antes de mostrar a música do coral, o coral cantando, canta afinado, canta bonito, uma música bonita, mas ele diz assim, no início, ele profere as palavras: enquanto celebramos o orgulho no progresso que temos alcançado nesses últimos anos, ainda há muito o que fazer. Então, para vocês que estão aí lutando contra os direitos das pessoas, nós temos uma mensagem para vocês. Depois que ele falou essas palavras, ele começa a música dizendo assim: você acha que somos pecadores e luta contra os nossos direitos? Você diz que vivemos uma vida que você não pode respeitar, mas você está apenas assustado. Você pode mantê-los longe da discoteca e até alertá-los sobre São Francisco. Faça usar calças plissadas, faça usar calças plissadas. Nós não nos importamos. Vamos converter seus filhos. Vamos torná-los tolerantes e justos. Você pensa que nós corrompemos suas crianças se nossa agenda não for controlada? Bom, desta vez você está certo. Nós converteremos seus filhos. Será pouco a pouco, silenciosamente e sutilmente. E você mal perceberá. E aqui entra o refrão: nós estamos chegando para eles, nós estamos chegando para os seus filhos. Seus filhos trabalharão para converter todas as suas irmãs e irmãos. E então você pode estar certo, seus filhos começarão a converter você. A agenda gay está chegando à sua casa. A agenda gay está chegando aqui. Enfim, nós vemos isso aí no YouTube, no Google, o coral cantando, e a letra da música é essa que eu acabei de citar para você. E é algo que você, que é mais conservador, quem sabe, pode ficar assustado. Mas isso é aquilo que prevaleceu na Revolução Francesa. Aquilo que realmente foi defendido como sendo a idade da razão. E ali no topo da pirâmide, da cédula, do selo da nota de $1, aí, a cédula de $1, ali você vê o ano da Constituição, que foi também o ano dos Illuminati, quando foi fundada, o ano da Declaração da Independência dos Estados Unidos, e o ano que foi fundado os Illuminati. Que ano é esse? 1776. E você vê uma pirâmide, o olho que tudo vê representa o olho de Satanás, a visão, o conhecimento, a sabedoria de Satanás, assim como a Torre da Liberdade tem a luz, que os maçons dizem que é a luz
de Satanás que eles veneram, a luz que a maçonaria vai passar para o mundo. Então a Torre da Liberdade é o exemplo disso. E ali o olho que tudo vê também tem o mesmo significado. É a luz, é a visão de Satanás para a humanidade. Toda a pirâmide ali naquela cédula, naquele cédulo de $1, a pirâmide é a estrutura da sociedade a nível mundial. Enfim, o número da Declaração da Independência, como da fundação dos Illuminati, é o mesmo, 1776. E se você somar esses algarismos, vai dar 21. Então, para eles, é oportuno, para os globalistas, escrito até ali na cédula, nova ordem secular, nova ordem mundial, para que alcance a perfeição nesse programa de unir toda a humanidade no tempo do fim, o 21, 1776 dá 21. O 21 é o século certo, é a idade da razão, é o período para que seja implantado o programa da nova ordem mundial. É o período da maturidade, né, que nós dizemos individualmente para cada pessoa. A partir dos 21 anos, a pessoa já tem maturidade e então está pronta para conquistar o mundo, para fazer acontecer. Enfim, nós temos esta colocação que mostra como que realmente as pessoas estão se inclinando para cumprir a mudança da sociedade. Esse satanismo, essa visão que está sendo passada para o mundo todo. O nosso tempo aqui está esgotado, mas no próximo encontro nós vamos dar continuidade, porque eu não quero que o celular desligue, e nós vamos ficar aí a ver navios, vamos ficar incompletos, temos muito que falar sobre esse tema ainda, mas nós vamos provar pela Bíblia como que Deus olha, o que que Deus espera de nós nesse sentido, do homem estar se afastando dele, estar se diminuindo, ao invés de falar de progresso, Deus tem uma visão contrária. O homem não está evoluindo, o homem não está progredindo. Como ser humano, ele está regredindo. Sem dúvida, o seu progresso é tecnológico, mas como pessoa, ele está cada vez mais se rebaixando, está se diminuindo. E nós temos as advertências de Deus na Bíblia para impedir que o homem se aniquile, para que o homem se autodestrua. Então Deus fazendo de tudo para nos preservar, para nos oferecer a vida, conforme Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então ele está fazendo nesses últimos dias os apelos finais, usando vários missionários através da internet, das redes sociais, está usando esses que ele tem como seus atalaias na terra para abrir os olhos da humanidade, para que todos percebam que o que está acontecendo no mundo é o mundo gemendo, porque está já dizendo que não aguenta mais. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, chegou a dizer que antes da volta do filho, seria como as dores do parto. Então, isso está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1 a 3. Então, assim como a mulher com dores do parto, ali espera o filho, assim será no tempo da vinda do Filho do Homem, que é o próprio Cristo, que é o Filho de Deus e o Filho do Homem. Então, quando ele estivesse para retornar, o mundo já estaria gemendo. Nós estamos diante de uma sociedade a nível global, passando por uma situação como essa, cumprindo exatamente o que a profecia diz. Então, Satanás está arregaçando as mangas, está trabalhando mais do que nunca, ele está consolidando o seu exército, fazendo com que cada vez mais despreze a palavra de Deus, e, por outro lado, Deus está usando o seu exército para que se santifique mais e alerte o mundo com respeito à crise final que prestes irá se romper sobre o mundo como sinal do tempo do fim. Por hora, então, nós encerramos. Eu agradeço a Deus por ter dado o privilégio desta mensagem, de participarmos da mensagem. Agradeço a você por ter estado aí e até o próximo encontro. Não perca, que nós vamos dar sequência a esse assunto e nós vamos explorar muito mais esses acontecimentos finais com base na palavra de Deus. Então, até o próximo encontro, fique com Deus e até lá.